Neemias, capítulo 6, versículo 15. 15 e 16. Neemias, capítulo 6, versículos 15 e 16. E acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por este culto, queremos te louvar por a tua palavra e pedir que o Senhor venha ministrar aos nossos corações e nos abençoar nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Tome assento, amados. Nós temos todas as razões para agradecermos ao Senhor. Todas. Não há exceção. Porque Deus é bom, Deus é tremendo. Nós temos sido alcançados pelo Senhor. Você tem sido alcançada pelo Senhor. E coisas maravilhosas Deus está fazendo na sua vida, na sua família, nos seus projetos de vida. Porque a partir do momento que você tomou uma decisão pelo Senhor, Deus começou a intervir na sua história de vida para abençoar você. Jesus disse em um certo momento que se as palavras dele estiverem em nossos corações e nós estivermos nele, tudo o que nós pedirmos a Deus, Deus vai fazer por nós, amados. Deus vai responder a nossa oração. Dentro dos muitos acontecimentos atuais, principalmente na nossa nação, algo me chamou a atenção. Nós somos um país com dimensões muito grandes. Nós temos dentro da nossa nação áreas muito ricas, mas também temos regiões muito pobres, bastante pobres, e não por acaso. E nós temos visto a indiferença das nossas autoridades em face do povo brasileiro. Essa semana eu vi aquela transposição lá do Rio São Francisco, que agora as águas do São Francisco, chamado de Velho Chico, vão alcançar outros vários estados do Nordeste. E fiquei pensando que há séculos, desde o Império, tentava-se fazer essa obra. Muitos anos se passaram. Os governos anteriores, eles desviaram bilhões de reais e não conseguiram matar a sede do nordestino. E é justamente porque desviaram os dinheiros, foram corruptos, não conseguiram fazer aquela transposição. E fiquei pensando que o presidente Bolsonaro, com pouco mais de um ano, ele não ignorou que foram outros políticos que haviam iniciado aquilo. Mas ele foi sensível à necessidade do nordestino e aquilo que durante séculos ninguém fazia. Através da vida dele, o povo nordestino foi abençoado e alcançado. Eu vi e ouvi as palavras de um nordestino ali, porque apesar de eu ser nascido em Bastos, nessa cidade,
Meus pais vieram do Nordeste também. E o nordestino, ele acaba saindo do Nordeste ou até do Norte, os nortistas, por causa da precariedade da região. E fiquei pensando sobre a indiferença dos governos anteriores. E aí fiquei pensando que a indiferença das nossas autoridades, daquele que pode fazer algo e não faz, em face das necessidades humanas, é a essência da desumanidade e o maior dos pecados. A pessoa assumir um posto, estar lotado em uma condição, tinha o dever de fazer pelo necessitado e não fez. Foi o que o PT fez. Os bilhões que foram desviados do governo federal, de vários locais. Porque uma coisa que nós, povo brasileiro, precisamos pensar, nós temos uma nação rica. E a prova disso é que existe a corrupção, uma grande corrupção. Os americanos, eles admiram como tem tanta corrupção no Brasil e o povo não se levanta contra isso. Lá nos Estados Unidos, o litro de gasolina boa custa em torno de 50 a 55 cents, que são centavos. 50, 55 centavos. Para o governo, as autoridades dão um acréscimo nisso aí em centavos. É necessário que informe o povo. Não pode subir do jeito que quer. Então, os americanos, quanto tantas outras nações, ficam pensando, por que o povo brasileiro nunca reage? Agora chegou a hora de reagir. Porque nós temos um presidente que se tornou símbolo de honestidade na política brasileira. Embora algumas pessoas não gostem dessa frase, é isso aí o que nós temos no momento. Nós temos a maioria do povo brasileiro como presidente, nós temos cerca de 70% a 80% do povo brasileiro apoia o presidente Bolsonaro. A corrupção está no poder judiciário, lá na sua elite maior, no Supremo. A corrupção está no poder legislativo, que compõe o Congresso, a nossa Câmara Alta, e os que são formados pelos deputados e os senadores, e pelo executivo nos nossos estados. Então, eles devem formar aí 15% ou 20% que estão tentando prejudicar o povo brasileiro. Agora, o que nós vamos pagar para ver? Nós queremos ver como que esse bando de corrupto, eles vão tirar da presidência do nosso país um homem que tem um apoio de 80% da população brasileira. Um homem que em um ano e alguns meses na administração da nossa nação, tem feito mais do que as outras gerações não fizeram em séculos. Isso aí, amados, é um assunto que nos interessa. Sim. O Vando falou ali dos governos municipais também. Por quê? Porque Deus, desde a formação do Brasil, criou-se uma máfia, um sistema corrupto. Por que a televisão hoje combate o nosso presidente? Porque a corrupção, a televisão aprendeu a consumir uma grande parte da nossa renda nacional. Por que as autoridades estão contra o nosso presidente? Porque eles aprenderam a desviar milhões de verbas e o nosso presidente não tem permitido.
É isso que acontece, mas nós vamos chegar lá. Deus, Ele vê todas as coisas. Eu penso que toda pessoa que conheça o mínimo sobre Deus sabe que Deus vê tudo, que Deus pesa tudo e que a paciência de Deus tem limite. Sem dúvida. Quantas pessoas tiveram a vida ceifada nos leitos de hospitais, em filas, nos prontos-socorro e hospitais, sem ter atendimento. Toda hora nós temos um hospital aqui, em Bastos. Só eu conheço muitas pessoas que tiveram a vida ceifada nesse hospital aqui, por falta de um remédio barato. Nós temos pessoas morrendo aí à míngua, por falta de atenção. É por isso que a indiferença às necessidades humanas é a essência da desumanidade e o maior dos pecados. Mas Deus, que vê tudo, ouve o clamor do povo e principalmente da sua igreja, porque Ele é Deus. Mas Deus, Ele tem a sua forma de agir. Alguém pode pensar o seguinte: por que Deus usaria um homem como o nosso presidente em favor da nossa nação? Alguém pode se perguntar dessa forma. Eu respondo: porque, amados, Deus usa os improváveis. Deus usa os improváveis. Olha na Bíblia. Nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver Deus usando Abraão para ser pai de muitas nações. Nós vamos para a Bíblia, nós vemos Deus usando Moisés, que foi tirado das águas, que estava designado a morrer, porque era um menino, porque nasceu menino, e transformou ele no libertador de Israel. Deus usou a vida de Gideão, que disse assim: olha, Senhor, como é que o Senhor vai me usar? Eu sou da menor tribo, descendente da menor tribo, eu sou o menor na casa do meu pai. E Deus usou Gideão e os 300. Deus usou Davi, tirou ele lá do curral das ovelhas e transformou ele no maior rei que Israel já viu. Deus usou Esther, a vida de Esther, que era órfã, uma menina, foi uma criança, uma menina e uma moça órfã. Deus levantou Esther, improvável, para ser a rainha da Pérsia, no momento que a Pérsia comandava o mundo. Deus usou José, tirou um escravo, um prisioneiro da cela e o transformou em governador do Egito. Deus usou Daniel, um prisioneiro que havia sido preso ali na sua nação. Deus usou na Babilônia como governador. Quem imaginaria na igreja primitiva que Paulo, Saulo de Tarso, seria usado por Deus para evangelizar o mundo da época? Ninguém acreditaria, mas Deus usou Saulo, transformou ele em Paulo, e usou a vida dele para que o evangelho chegasse até nós, porque Paulo foi o homem que Deus levantou para levar o evangelho para os gentios, ou seja, pessoas não hebraicas, não israelitas. E nós estamos aqui. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus usou ele dessa forma. Paulo, Abraão, Moisés, Esther, todas essas pessoas eram improváveis. Mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã.
Deus não deixou de usar os improváveis, amados. E o próximo improvável que Deus vai usar é você. Se você crer, Deus vai levantar você, vai honrar a sua vida, o seu nome, como Ele fez com Abrão. Ele disse: você será pai de nações, de multidões, vou torná-lo um homem famoso. Deus quer dar graça a você nesta manhã e torná-lo famoso e famosa, porque Ele é Deus, amados. Isso só pode acontecer na vida daquele que crê. É para quem crê, amados. Nós sabemos que nem todas as pessoas creem. Homens como Moisés, na chamada para ser o libertador, ele disse para Deus: Senhor, eu não sou capaz, eu sou pesado de língua. Com Jeremias, criança, Senhor, eu sou uma criança. Todos eles improváveis. E Deus levantou esses homens com graça, com poder. E Deus vai nos usar, amados, no nosso âmbito de alcance, em nossas áreas. Nós temos uma chance de ouro, nosso brasileiro. Ninguém de nós acreditava que nós poderíamos ter um presidente não corrupto. Ninguém acreditava. Nós temos tido um presidente que não tem, durante toda a sua vida política, do início até hoje, nenhum indício de corrupção. Quem fez isso? Deus, o Senhor. Deus que faz isso. Então agora é a nossa vez de fazer a nossa parte, tá? Nós precisamos ficar longe da imprensa corrupta, que é a televisão. Você vê que o Supremo, ele está mandando prender as pessoas que usam os celulares, as lideranças dos celulares, porque eles estão querendo que o povo brasileiro volte a acompanhar os noticiários da Rede Globo, da Bandeirante, desses caras corruptos. É isso que eles querem fazer, porque o nosso presidente, ele foi eleito sem se envolver com a corrupção. Ele foi eleito pelo povo. Nenhum de nós aqui, nem eu, acreditaria que o nosso presidente seria eleito a princípio, porque ele era um improvável, um deputado federal. Acima dele tínhamos senadores, tínhamos governadores, muita gente usando dinheiro público através da corrupção, mas Deus levantou ele, amados. E Deus faz aquilo que lhe apraz. Agora, enquanto o Supremo está lá mandando prender as pessoas, o Supremo agora está fazendo todo o processo. Ele saiu da função dele. Um processo tem que ter uma acusação, tem que ter uma defesa e tem que ter o órgão julgador. Agora o Supremo está fazendo tudo. O Supremo, que deveria ser, pela instituição, o órgão que defende a nossa Constituição, é o órgão que tem rasgado a nossa Constituição. Porque eles entendem que eles estão acima das leis. Eles não sabem coisa como isso aqui, ó, Gálatas 6 e 7, Jesus, o texto falando: não erreis, é Paulo falando, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vocês acham que um homenzinho, o que é o ser humano em si? O que o ser humano pode sem Deus? Deus tira o fôlego de vida dele, acabou o homem. Você acha que eles podem ferir? Agora eles estão tentando colocar uma norma que os membros de uma denominação, as pessoas não possam votar em sua liderança, em candidatos do seu núcleo. Vejam aqui, ó, Jó falou para Deus assim no 42:2: bem sei
que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para a nossa nação, amados. Ninguém. As nossas autoridades, os políticos, Câmara e o Senado, que formam o Congresso, o Supremo Federal, o Executivo em toda a nossa nação, na área estadual e municipal, ninguém pode. Deus é Senhor soberano. E eu fiquei pensando nesse compromisso aqui de Neemias. E vi o que Deus pode fazer através de alguém que se deixe ser usado nas mãos do Senhor. E vi que Neemias, ele teve uma certa preocupação necessária, porque muitas pessoas, quando estão em uma condição favorável, elas preferem a não se importar com as necessidades do próximo. Elas estando bem, os outros e não pode ser dessa forma. Nós vimos que Neemias, ele se importou com as tradições do passado, com as necessidades do presente, com a esperança do futuro, com a cidade dos seus antepassados e com a glória de Deus. Nós vamos para o texto, no capítulo 1 desse livro de Neemias. Neemias, ele está no seu local de trabalho, confortável. Ele era um homem de confiança do rei e tinha a sua vida alicerçada naquele local, mas ele resolve perguntar sobre as pessoas, os moradores de Jerusalém, e ele fica sabendo que essas pessoas estão vivendo muito mal, estão passando necessidade. E o texto, no versículo 3, no final, diz assim: estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Aí Neemias diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, estatutos, juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Neemias, ele sente a dor do necessitado. Quando tomou conhecimento de que o povo que havia voltado para Jerusalém, aquelas duas levas que foram a Jerusalém, estavam vivendo em miséria. Da época que esse povo voltou, ou da época que ficaram os dissidentes em Jerusalém até esse momento, haviam se passado muitas décadas. As pessoas de Jerusalém precisavam se levantar no espírito, reedificar os muros, reedificar a cidade, o templo e tudo mais, mas ninguém se habilitava.
tudo da mesma forma. Entravam-se décadas e fechavam-se décadas, e a miséria reinava naquele local. Agora, pela sensibilidade de um homem que estava longe dali, Deus começa a falar no coração dele. Ele começa a ser sensível à voz do Espírito de Deus. Porque muitas vezes nós entendemos que Deus está falando conosco quando é para nos abençoar individualmente. Mas nem sempre nós somos sensíveis para ouvir Deus falando conosco, para nós tomarmos decisões, termos atitudes que abençoem outras pessoas. Mas Neemias não deixou passar essa oportunidade. Ele foi ao rei, falou da necessidade do povo, o rei autorizou que ele procedesse da forma necessária, ele fez isso, e agora ele vai para Jerusalém, e ali ele começa a chamar o povo, encorajar o povo, dizer ao povo que eles podem ir além, que eles podem muito mais, porque aquele povo é o povo de Deus também na época, e eles tinham o favor de Deus sobre a sua vida. Contudo, amados, é impossível se realizar uma obra em favor do reino de Deus, em favor de uma vida ou de uma coletividade, sem se deparar com oposição. E foi isso que Neemias encontrou ali, séria oposição, inimigos por todas as partes. Neemias disse ao povo, quando ele congrega o povo, ele diz assim, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, ou seja, deixemos de ser a vergonha, o motivo do deboche dos nossos vizinhos. Ele tem que animar o povo, e ele diz assim, e lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aleluia, amados. Mais de 100 anos, aqueles muros no chão, as pessoas moradoras daquele local, as autoridades daquele local, eles olhavam para aqueles muros caídos, sabiam que eles estavam sem nenhuma proteção, que a cidade não tinha proteção. As cidades da época tinham ao seu redor um muro de proteção, e eles sabiam disso, mas ninguém reagia. O povo não tinha coragem, o povo estava morto, amados. Mas Deus, que vela pela sua palavra e pelas necessidades dos teus servos, Ele sempre age, amados. Deus sempre vai agir em nosso favor. Nós podemos confiar em Deus. É Deus quem lutará as nossas pelejas. Nós estamos sendo alertados no Brasil há mais de 3 décadas. A igreja brasileira tem sido alertada no Brasil há mais de 30 anos que o diabo vai tentar colocar aqui no Brasil um banho de sangue, que a igreja brasileira seria perseguida.
E a igreja brasileira, ela começa a ser perseguida, não pelo presidente, mas pelas autoridades corruptas, pelos políticos corruptos. Qual é a nossa obrigação? Orarmos. Nós temos a maior arma, amados. Se nós orarmos, os céus vão se abrir. O diabo não tem poder para combater a igreja. Os corruptos não têm poder para combater a igreja. A rainha inglesa, um certo dia, ela questionada sobre o seu poderio bélico, porque apesar de não ser uma nação muito numerosa, os ingleses têm um poderio bélico muito forte, de ponta. E ela disse: eu não temo esse tipo de poder. Eu temo aquele poder que vem da oração de alguém. Quando alguém dobra os joelhos e ora, isso eu temo. Porque uma só pessoa, a Bíblia diz assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu já falei aqui que Senaqueribe estava cantando vitória lá, né? Contra o povo de Deus, e Deus liberou só um anjo. Só um anjo, um só. Foi lá e matou o exército inteiro, 185 mil homens. Um anjo matou todos. Nós precisamos saber, amados, que o poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. E nós, como cidadãos dos céus, nós podemos invocar esse poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a cidade, o estado e a nação, amados. Homens não passam de homens. Homens são corruptos, falíveis. Homens morrem. E além de morrer, pecadores serão lançados no inferno. É por isso que nós somos felizes, amados. Porque conosco está o Senhor. Ele é maior. Vejam aqui. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam da reedificação do muro, eles zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelarmos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha que palavra maravilhosa, amados. Só tem parte na glória de Deus quem dela participa, quem se preocupa, quem se dispõe a orar, quem se dispõe a buscar, quem se dispõe a ter atitudes honestas. Alguém já disse que o trabalho de reedificação da nossa nação seria árduo, muito árduo. Porque a corrupção, alguém disse, está no DNA do povo brasileiro. As pessoas têm por hábito tirar vantagem de tudo, de querer ser beneficiária ou beneficiada com tudo, quando na verdade não é isso. Nós aprendemos a semana passada que a reciprocidade é a arte de dar, primeiro dar e depois receber.
E isso nós brasileiros precisamos aprender, amados. Ser recíprocos. Então a corrupção no Brasil, ela está em todas as áreas. Até dentro das igrejas evangélicas também. Nós temos muitas denominações no Brasil que têm fachada de igreja, mas não são igreja. Eles são empresas, é diferente. E a prova disso é que os seus líderes roubam o povo, exploram o povo. Isso não são igreja. Fachada de igreja, mas não são igreja. E Neemias encontra aqui uma parada dura, que é a oposição. Esses caras estavam lá e não permitia que os muros fossem reedificados. Capítulo 4, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Os caras construindo o muro, toda a atenção, armas de prontidão, trabalho, enfrentando tudo. Aí Sambalate diz assim: o que estão fazendo aqueles caras, aqueles fracos judeus? O que eles estão fazendo? Permitir-se-lhes a isso, quer dizer, reedificar o muro, sacrificarão, darão cabo da obra num dia, vendo o esforço deles, questionando isso. Renascerão acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Quer dizer, vocês vão reconstruir o muro com aquilo que foi destruído? Amados, quando nós falamos que Deus pode tudo, Deus não precisa partir de algo existente para criar uma situação ou um objeto. Nada disso. Deus cria do nada. E é isso que vai acontecer aqui, ó. Estava com ele Tobias o Amonita, e disse: ainda que eles edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha os caras zombando. Mas nós, amados, nós não damos ouvidos para o inimigo. O nosso ouvido, o nosso coração, a nossa mente, ela deve estar voltada àquilo que Deus fala conosco. Só. Nunca dê atenção à voz do inimigo. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mais de 100 anos, ninguém fez nada. Agora os caras começam a trabalhar ali num número reduzido, mas na liderança de Deus, e eles vão fazer aquela obra que em mais de 100 anos ninguém fez, vão fazer em 52 dias. Inimaginável isso aí. Pela força humana, eles não conseguiriam fazer isso aí de jeito maneira. Mas tem uma coisa: onde Deus está, uma coisa sempre acontece, amados. Sempre. Sempre. Você não está aqui porque você quis estar aqui. Você está aqui no santuário me assistindo aí pela internet porque Deus te chamou. Deus te elegeu. O que acontece é que Deus habilita alguém de uma família que não conhece Ele, traz para a sua graça, perdoa aquela pessoa, escreve o seu nome no livro da vida, capacita aquela pessoa, e agora aquela única pessoa, ela começa a interagir e alcançar toda a sua família para o reino de Deus, amados. É assim que funciona. Neemias, sendo acusado, caçado, perseguido, ele diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Significa vigiar,
sempre. E os inimigos estão ali, tentando atrapalhar, a ponto de, em um certo momento, o que os caras fazem? Eles mandam um recado para Neemias: vem fazer uma reunião conosco, para tratarmos assuntos, e quase sempre fala assim, assunto do seu interesse. Se fosse o interesse dele, ele saberia, né? E ele diz, eu não posso ir ter com vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra, e não poderei ir, porque eu estou envolvido com a obra do meu Deus, porque eu estou envolvido com a obra que diz respeito ao povo de Deus, porque eu estou envolvido numa obra para abençoar famílias, porque eu estou envolvido numa obra para abençoar vidas e pessoas. Várias vezes aquele rapaz foi ali, tentando envolver Neemias, assim como a imprensa está fazendo, a imprensa é corrupta. O presidente Bolsonaro, quando saiu essa questão do Covid, o Bolsonaro falou o seguinte: o povo, a faixa produtiva não pode ficar em casa, porque senão o povo vai passar fome. A faixa produtiva deve trabalhar. A linha de risco, idosos e crianças em casa. Todavia, nós temos remédio, temos a cloroquina, não é? Remedinho barato, muito barato. A cura para uma pessoa por menos de R$5. Os governadores, os prefeitos, todo mundo contra o presidente e o povo não percebe. A Globo coloca lá, não sei quantos mil óbito, e tenta jogar no presidente, mas na verdade o presidente determinou que o povo fosse atendido. O presidente liberou os hospitais federais para atender as pessoas que estavam com necessidade. E foi proibido, o Supremo proibiu. As pessoas morrendo e não podem ser atendidos pelo setor federal, porque o Supremo decidiu que quem manda no estado é o governador e no município é o prefeito. E o presidente sempre falando, olha, é só dar o remédio certo, nós temos o remédio certo e barato. E os governadores, os nossos juízes, as nossas autoridades, permitindo que milhares de vidas fossem ceifadas por causa da corrupção. Mas Deus é Senhor, soberano em tudo, amados, em tudo. E a obra do Senhor, ela foi realizada em tempo recorde. E de tanto ser perseguido, Neemias, ele fala em um certo momento, ele diz assim, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Pessoas sendo usadas pelo inimigo, pelo diabo, pessoas em altos postos, sendo usadas para prejudicar o povo. Contudo, amados, com 52 dias, teve um brado de glória a Deus, ao Senhor, porque a obra finalizou. Mas a parte mais bonita de tudo isso aqui é essa declaração que diz assim, porque todo o povo, os vizinhos todos, reconheceram que pela intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. O que isso quer dizer? Ninguém ali falou, olha, essa obra fez porque eu arregacei as mangas e o mérito é meu, não é? As fotos na internet tem a vala lá da transposição de São Francisco, cheia de areia, e o presidente Lula com o capacetinho assim comemorando.
Nos 20 anos, quase 20 anos de governo, eles não colocaram uma gota d'água naqueles estados do Nordeste. Uma gota d'água eles não colocaram. E roubaram trilhões. E mandaram para fora do Brasil trilhões. Enquanto muitas pessoas, as pessoas morrem, amados, por falta de investimento na saúde, na educação. Nós temos uma grande parte da juventude presa. Estão nas penitenciárias, nos presídios, por falta de educação, de investimento do governo na família. Tudo isso aí pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Quem conhece o coração do homem é Deus. Mas Deus sempre, eu já tenho falado aqui, que Deus é aquele que pode tornar forte e grande qualquer pessoa, inclusive você que me ouve. Hoje nós vimos que Deus, que é soberano, Deus usa os improváveis. Improváveis. Você não vai encontrar na Bíblia um seleto. Deus só usou improváveis. Pessoas que não são, pessoas que não têm e pessoas que não podem. Essa é a forma de Deus agir. E Deus sempre age para realizar uma grande obra. Esse é Deus. Então Neemias, ele se preocupou com as tradições do passado. Nós temos que nos preocupar com as nossas tradições, com a moral, com a ética, com a justiça, com aquilo que é honesto. Nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar com as necessidades do presente, porque muitas vezes nós temos tudo o que precisamos para viver bem, mas nem todas as pessoas têm isso, e sentem falta disso. E nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar com a esperança do futuro. O que será da nossa juventude se nós estamos enfrentando tanta corrupção? Se algo não for feito, imagine os nossos filhos, nossos netos, bisnetos. O que será dessas gerações? Neemias, ele se preocupou com Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Ela tem um título. Quando se fala em Jerusalém, é o mesmo que estivesse se referindo a Deus. E aquilo que é de Deus nunca pode permanecer por baixo. Neemias, ele tinha essa preocupação com a glória de Deus. Por quê? Porque Deus nunca perde. Nunca. Deus nunca empata. Deus só ganha. E a proposta do Senhor Deus é, se nós ouvirmos a sua voz e a sua palavra, se nós ouvirmos, dermos atenção à sua palavra, obedecermos a sua palavra, a nossa vida vai ser um show, amados. É bênção sobre bênção. É de vento em popa. Porque Deus é fonte de bênção que não se acaba. Eu posso clamar a Deus todos os dias da minha vida e vou ser abençoado até o fim. E todos nós podemos clamar ao mesmo tempo. E Deus vai nos responder e vai nos abençoar. Ele é Deus, amados. O conselho de Jesus é apenas creia. Nós começamos a crer. Agora, precisamos agir. Precisamos ser cautelosos. Precisamos não permitir que as más conversações corrompam os nossos bons costumes.
Não podemos permitir isso. Conselho: as informações erradas, elas vêm camufladas, as propagandas, as mensagens, elas vêm camufladas para enganar as pessoas. Mas Jesus, ele, em poucas palavras, ele nos deu condições de discernir entre o que é certo e o que é errado. Ele diz assim: vocês conhecerão uma árvore pelos seus frutos, pelos seus frutos. Vocês conhecem uma pessoa, é possível conhecer uma pessoa se analisadas as suas atitudes. É só analisar atitudes. Nós temos que ser como os bereanos. Ouvir, vamos consultar na palavra que não muda. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, é amém. Se não, nós repreendemos em nome de Jesus, amados. E Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê graça. Que você possa ter parte na obra do Senhor. Que você possa ter parte na grande obra que Deus está fazendo na nossa nação, amados. Que você possa orar, interceder pelo nosso presidente, que você possa interceder pela nossa nação. A minha oração é que Deus trate com os corruptos. Eu não tenho orado para Deus abençoar corrupto. Essa não pode ser a minha oração. A minha oração é para que Deus abençoe a nossa nação, mas trate com os corruptos, e que Deus faça a nossa nação florescer. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é tudo, amados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a nação se voltar para Deus, vão ser disseminadas, extirpadas a corrupção, a criminalidade, as doenças, os males da sociedade. Tudo isso vai acabar. A Bíblia diz que num grupo de quase 4 milhões de pessoas, é uma nação que estava no deserto, naquele povo não tinha uma só pessoa doente. Porque os caras eram bons? Não, porque Deus é bom. Analise o que é 4 milhões de pessoas não ter uma só pessoa doente naquele local. E Deus agindo ali em favor do seu povo. Deus continua o mesmo, amados. Deus não mudou, lembre-se disso. Deus não mudou, ou seja, Deus é abençoador, Ele quer te abençoar e mais, Ele vai te abençoar naquilo que você precisa. Vamos orar, amados. Fiquemos em pé. A nossa oração é que Deus te abençoe, que Deus prospere o trabalho de suas mãos. Nós ouvimos aqui pela pastora hoje que nós não queremos nada de graça. Nós queremos fazer como Abraão, como Davi, queremos pagar o preço e sermos abençoados pelo Senhor. Nós tivemos essa semana a alegria de acontecer mais um aniversário da nossa pastora. Eu quero convidá-la aqui para nós orarmos por ela. Para nós orarmos pela nossa pastora. E eu sou muito grato a Deus porque ela tem sido a minha companheira, ela tem sido uma obreira de valor e tem nos abençoado, orado pela sua vida, orado pela minha vida.
e Deus tem dado graça e força a ela. Então nós vamos orar por ela, vamos orar pela sua vida e vamos orar por aquelas pessoas que nos assistem, que a boa mão do Senhor esteja sempre sobre nós, amados. Que o Senhor nos favoreça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor elimine de sobre a face da terra essas pestes, essas doenças malditas, que sejam extirpadas pelo poder de Deus. Todo o poder pertence ao Senhor, amados. Todo o poder pertence a Deus, operando Deus. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Domingo que vem, a pastora está falando, nosso primeiro domingo, nós vamos fazer ceia domingo que vem. No próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, então nós vamos orar durante essa semana. Alguns meses nós ficamos com o segundo domingo, mas o nosso culto de ceia é no primeiro, então nós vamos fazer no primeiro domingo, vamos orar essa semana, nos nossos lares mesmo, já que não podemos vir ao templo, vamos fazer o nosso período de oração, refletir sobre a nossa vida, se aproximarmos do Senhor. Quanto mais nós aproximarmos do Senhor, mais seremos abençoados. Oremos todos juntos. Senhor Deus e Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero, Senhor, como ministro da Tua Palavra, te louvar pela vida da Tua serva, pastora Roseli, Pai. Por mais um ano de vida, pelo Senhor ter cuidado da Tua serva, abençoado a Tua serva. Meu Deus, foi pelas Tuas misericórdias que o Senhor levantou, meu Deus, essa obreira valorosa, para trabalhar nesse local, nesta casa de oração em favor de vidas. E o Senhor continue lhe dando saúde, lhe proteja, abençoe todos os seus projetos de vida, Senhor Deus, o seu ministério, o seu trabalho, os seus estudos. Esteja com a tua serva abençoando em tudo. Pai Santo, eu quero pedir nesta hora, em favor da tua igreja, em favor das nossas crianças, adolescentes, juventudes, casais, adultos, anciãos, órfãos, viúvas, Senhor Deus, em favor da nossa nação, do nosso presidente, da sua família, do teu povo, meu Deus, espalhado por toda a nação brasileira. E o Senhor levante, meu Deus, uma nação poderosa, uma nação temente a Deus, uma nação que observa os teus mandamentos, os seus decretos, a tua palavra. Meu Deus, abençoa o teu povo. Senhor Deus, nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada. Ó Deus, que possamos gozar do favor do Senhor. Pai Santo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos a ação do inferno contra a nossa nação, a ação do inferno contra a tua igreja, a ação do inferno contra as famílias. Senhor Deus, nós colocamos nas mãos do Senhor os maus políticos, as autoridades corruptas. Que o Senhor Deus trate com eles e lhes dê, meu Deus, o pagamento que eles merecem. Pai Santo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus o Pai, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam em nossos corações, e que todos juntos com alegria possamos dizer amém. Deus abençoe a todos, amados.